Graças a Deus. Não te indignes, não deixe a ira entrar em teu coração. O apóstolo Paulo, ele ensina a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz assim: portanto determino que orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. Portanto, determino que orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem contendas. O apóstolo Paulo traz essa recomendação a Timóteo, e o salmista, ele nos fala: olha, não olhe para o homem que prospera com astúcia, não olhe para o homem que maquina o mal, mas confia no Senhor, espera no Senhor. Nós sabemos que a ira, a raiva, aumenta a secreção do hormônio do estresse, do cortisol, que por sua vez pode agir destruindo neurônios associados à memória de curto prazo e à capacidade de julgamento, bem como enfraquecer o sistema imunológico. Então, contenda, são questões, disputa, agressividade. Tudo isso vai gerando na nossa mente e vai nos roubando a sabedoria. Quando nós entramos em contendas, quando nós permitimos raiva em nosso coração, algo em nosso cérebro começa a mudar. Perdemos sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Quando agimos com raiva, quando entramos em contenda, por que que as pessoas, elas tomam atitudes que nós olhamos e pensamos, mas é uma desinteligência isso que está acontecendo? Briga entre casal, quando chega a uma delegacia, como é tratado? Desinteligência de casal. Desinteligência familiar. Se perde a inteligência, se perde a capacidade de raciocinar. Esses dias estava ouvindo um grande investidor e ele disse: sabe o que eu mais gosto? Quando os casais estão em contenda. E eu compro baratinho tudo que eles têm. Porque um está com raiva do outro e diz: olha, paga o que você quer, eu quero me livrar daquela, eu quero me livrar daquele. E ele diz: eu até aconselho, porque eu sou cristão, eu digo: olha, entre num acordo, conversem. Mas ele diz: o ódio, a mágoa está no coração daquele casal, que eles entregam todos os bens que demoraram anos e anos para construir, para conquistar de graça. E eu vivo disso, ele disse. Eu compro isso. Eu compro, como diz aí no mundo, galinha morta. Então as pessoas, elas buscam em Deus sabedoria para prosperar, elas buscam em Deus sabedoria para adquirir, mas sem perceber, entra a ira e a contenda. Quando entra a ira e a contenda, entra a destruição, entra as perdas, tudo aquilo que você conquistou com sabedoria, o inimigo, ele vai fazer você jogar fora. E é você mesmo que vai tomando essa decisão. Então Paulo, ele adverte a Timóteo dizendo: olha, eu te ensino. Pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda piedade e honestidade. Por isto é bom e agradável diante do nosso Senhor Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então Paulo está ensinando a Timóteo: olha, eu te ensino isso, Timóteo. Não entre, não permita a ira. O bom é que se levante as mãos em súplicas e orações, mas sem contenda. Não permita que a contenda e a raiva entre na sua vida.
Não permite a ira na sua vida. Porque por aí o inimigo entra para roubar e para destruir. Então a desinteligência, quando estamos caminhando nesse processo, estamos caminhando para a desinteligência. Aqueles que governam com mal intenção, eles querem o quê? Dividir o povo. Que haja contendas entre o povo. Porque quando o povo entra em contenda, perde o poder de raciocinar. Perde o poder de pensar. Eles começam a defender uma parte como se fosse um time de futebol. Eu torço para fulano. Ele não para mais para raciocinar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Esses dias, até um homem muito importante do nosso país diz, olha, quando a pessoa ela começa a prosperar, elas param de votar em mim. Elas param de votar em nosso partido. Por isso, há tanta divisão, há tanta contenda. E nós não nos apercebemos disso. Que somos massa de manobras para não pensar. Quando você não pensa, você vai entregando tudo. Quando você não busca a sabedoria de Deus, quando você não ora pela nação, quando você entra no mesmo processo de amaldiçoar, você está se prejudicando. Quando você fala mal da igreja, você está se prejudicando. Quando você se levanta contra o ungido de Deus, você está se prejudicando. Por que tanta influência para que haja contenda? Para que você não prospere, para que você não cresça. Romanos capítulo 8, abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, veja o que diz a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim a palavra: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito intercede por nós. Por quê? Porque não sabemos pedir. Não sabemos como orar. Não sabemos como buscar saídas para os nossos problemas. Eu vi uma mãe esses dias e ela dizia, olha, profetiza sobre a sua casa. E ela diz, profetizar, atos proféticos, é dentro da tua casa. E ela diz, eu pego as roupas do meu filho e vou profetizando, vou arrumando e dizendo, meu filho será organizado como eu estou organizando essas roupas. E vai orando pelo filho, vai intercedendo. Mas muitas vezes nós caímos na loucura e começamos o quê? A amaldiçoar. Esse meu filho é desajustado. Esse meu filho não tem sabedoria. Esse meu filho é um doido. A palavra profética, a intercessão. Ore sobre as coisas do teu filho. Chama aos céus para que haja um equilíbrio. Para que a mente dele comece a receber o poder do Espírito Santo de Deus. Então é a intercessão. Paulo está ensinando a Timóteo, olha, sem ira, sem contenda, ore por todos. Ore por todos. Ore por todos. Ore pelo governo. Ah, mas esse governo eu não aceito. Você pode não aceitar, mas outro acha bom. Então ore pelo governo. Deus coloca governos, Deus levanta príncipes, Deus tira príncipe, Ele está no comando. Ore para que tudo vá bem, para que você também tenha paz. Olhe a astúcia daqueles que querem que o povo se divide, e nós vamos nos dividindo. Não, a igreja, ela deve tomar uma posição. Qual é a posição da igreja? A posição da igreja não é política, a posição da igreja é oração. Orar, orar, determinar, profetizar. Não tome partidos. Capítulo 8 de Romanos, versículo de número 34. 8, versículo 34.
Quem é que condena? Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Ele está à direita do Pai, e Ele continua intercedendo por nós. A oração intercessória jamais deve ser esquecida. Você, pai, mãe, esposa, marido, membro da igreja, não pare de orar, não pare de pedir, não pare de crer. Quando esquecemos ou deixamos de praticar a oração de intercessão, é desastroso para a família, é desastroso para a nação e é desastroso para a igreja. Por que sofremos? Porque paramos de orar, paramos de buscar, paramos de determinar, nos afastamos de Deus. Deixamos a palavra, não ouvimos mais a palavra e começamos a perder a sabedoria. Como perdemos sabedoria? Ira e contendas. Ira e contendas. Eu observo as redes sociais, como todo dia tem alguém atacando a igreja. Como todo dia tem alguém atacando dízimo, atacando oferta, atacando pastores. E sem perceber o povo vai entrando nisso. Sem perceber o povo vai entrando e vai perdendo a sabedoria. E vai perdendo o entendimento. E para de orar, e para de buscar. E entra em contendas desnecessárias. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 11. Diz assim a palavra: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominável. As luas novas e os sábados e a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Vinde então e raciocinemos juntos. O que o Senhor está dizendo? Venha, vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos. Vamos dialogar sobre isso. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quando não fazemos o bem, quando não oramos pela nação, quando agimos com vaidades, quando entramos em contendas, nós trazemos uma separação entre nós e Deus. E Deus não aceita nem a nossa oração.
Há uma palavra que diz: quando o homem maltrata a sua esposa, a sua oração não é ouvida. Quando o homem não honra a sua esposa, a sua oração, ela não é ouvida. A oração é algo sério. A intercessão é algo sério. Então nós temos que acordar para isso. A misericórdia e a graça da salvação param de jorrar quando não tem intercessores. Quando aqueles que sabem que a sua oração pode mudar a nação. Quando a igreja perde o tempo, ela não sabe, ela não entende, ela acha que igreja é show, ela acha que igreja é eventos, ela acha que igreja é movimento, ela perdeu o tempo da história. A igreja, ela está sendo levada a perder o poder, a sua arma poderosa. Qual é a arma poderosa da igreja? Não é multidão, é oração. Qual é a arma poderosa de uma igreja, de uma família? Não é eventos, não é o que conquista. É o que ele investe na oração. É aquilo que ele tem investido na oração. Começa os desencontros da vida. Quando a mão do justo está suja. Por isso o Senhor diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Cessai de fazer o mal. Eu não ouço oração, eu não aceito sacrifícios, quando a sua mão está suja, quando você está indo com a multidão caminhando para a maldade, e não está buscando a purificação. Este ano foi o ano da purificação. Eu disse que nós, no começo, quando eu dei a primeira palavra, eu disse: nós estamos entrando no ano da purificação. E muitas pessoas tremem quando você diz o ano da purificação. Tremem, têm medo. Porque o que purifica é o fogo. O que purifica é o fogo. Mas a prata, ela só é valorizada quando ela passa pelo fogo. Quando se tira as impurezas. E eu disse: nós sairemos este ano muito mais valiosos. Nós vamos passar por um ano de purificação e seremos mais valiosos, porque vamos tirar do nosso coração impurezas, coisas que não acrescentam, coisas que estão no nosso meio e apenas ocupam espaço. Apenas ocupa espaço. Ah, mas é bonitinho, é bom, mas não dá resultado. Não tem valor, é impureza. Então, se nós queremos uma família purificada, nós temos que começar a separar as borras, aquilo que não serve, aquilo que é demais, aquilo que estamos acumulando desnecessariamente. Quando entrou a pandemia, Deus me deu uma palavra e disse: comece a andar de mochila, pare de carregar malas. Pare de carregar muito peso. Pare de ajuntar coisas que você não usa. Pare de dar valor a coisas que não acrescentam nada. Quem ouviu essa palavra, quem entendeu essa palavra, foi avante, venceu, cresceu. Mas se nós não buscarmos uma limpeza diante de Deus, nós vamos entrar em contenda, vamos entrar em ira e vamos buscar: mas eu tenho razão. Não, mas eu não sou bobo. Jesus nos ensina o quê? Dá outra face. Caminha 2 milhas. Não pare em contenda. Não pare em guerras desnecessárias. Não queira ter razão para os outros. Busque aquilo que está dentro da palavra. Então, começam os desencontros da vida. Quando? Quando a mão do justo está suja. A oração de um justo
tem muito em seus efeitos. Se o Brasil está passando o que está passando, os justos estão com as suas mãos sujas. Porque Paulo ensina a Timóteo: levante as tuas mãos, interceda, profetize, ore. Nós que somos justificados por Cristo, temos que começar a levantar as nossas mãos e profetizar bênção sobre a nação. Ah, mas você viu o que está acontecendo? Viu o que está acontecendo. Deus coloca e Deus tira. Deus põe e Deus tira. Confie em Deus. O Senhor não vai permitir nada que venha contra a vida de um justo. O Senhor é justo juiz. Então, não se preocupe, não queira fazer a justiça pela sua própria mão, pela sua própria boca. Muitas vezes nós usamos a nossa boca para tentar fazer justiça. A nossa boca é para orar e profetizar. Se nós começarmos a treinar isto, treinar aonde? Na nação? Não. Treinar na nossa vida, na nossa casa. E vai se expandindo, vai crescendo. Isso vai aumentando. Não tem prosperidade. Nada funciona corretamente. Quando fugimos desses ensinamentos, tudo começa a dar errado. O poder do mal se levanta. Anarquia, rebeldia, destruição. Aqueles que intercedem trazem bênçãos para suas próprias vidas. Aqueles que são intercessores. Eu sempre aprendi, eu sou um canal. Quando eu estou aqui trazendo esse ensinamento, primeiro que recebeu fui eu. Eu sou um canal. Não vem de mim, vem do Pai. E se vem do Pai, eu sou apenas um canal. Eu sou o primeiro a receber. Se há necessidade de correção, eu sou o primeiro a ser corrigido. Nós somos um canal de bênção. E temos que trabalhar para que isso aconteça. Como podemos viver? Paz, vendo os nossos sofrerem. Como que nós vamos viver em um país onde nós buscamos prosperidade e o povo está indo de mal a pior? Podemos fazer muros, como se faz em condomínios, mas aí você não pode sair de casa. Você vai ter que trazer o necessitado para dentro da sua casa para trabalhar. Então nós temos que começar a abrir os nossos olhos. O que é prosperidade? Prosperidade não é você se esconder em um lugar. Prosperidade não é você se fechar num lugar. Prosperidade é você, se obedecer a Deus, você vai comer do melhor dessa terra. Isaías, capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Se você quiser, qual é a indicação? Obedecer. Obedecer. Contendas, vaidades, tudo isso traz dentro do nosso coração angústia, tristeza, mal. E nós não vamos nos percebendo que o inimigo ele vai roubando a nossa sabedoria. Como podemos viver num país onde a criminalidade aumenta, a pobreza aumenta, a miséria aumenta, e nós pensamos que estamos prosperando? Não. Nós estamos diminuindo como homens intercessores, como homens de oração. E por que isso está acontecendo? Acontecia para Israel. E Isaías trazia o problema. Olha, eu não aceito a tua oração, não aceito a tua oferta, não aceito holocaustos, porque as suas mãos estão sujas. Então a purificação, ela vai nos dar novamente o poder da oração. A purificação vai nos trazer o quê? O poder de interceder, de buscar, de clamar. Os grandes homens da Bíblia eram intercessores. Buscavam,
para que o povo mudasse. Quem tem fé sabe o poder da intercessão. Abraão intercedeu por seu sobrinho Ló. Ló tinha feito algo a Abraão, que Abraão poderia ter se enchido de ira, de mágoa, de contendas, e falar, problema dele, foi a vida que ele escolheu. Ele não quis isso. Ele estava muito bem junto comigo aqui, tinha tudo, enriqueceu. Por que Ló enriqueceu? Porque foi junto com Abraão. Por isso Ló enriqueceu. Mas o seu olhar de vaidades, o seu olhar de desejos malignos, levou ele para Sodoma. Mas agora Deus vem para Abraão e diz, eu vou destruir aquela terra, o mal dela chegou às minhas narinas e eu vou destruir. O que faz Abraão? Ele salta de alegria, ele pula de alegria. Está vendo? Deus é justo. Agora Deus vai acabar com eles. Agora Deus vai acabar com Ló. Bem feito. Quantas vezes nós agimos desse jeito? Quantas vezes pensamos desse jeito? Não, Deus é justo, Deus vai destruir eles. O homem justo, o homem que serve a Deus, ele vai buscar interceder. Gênesis capítulo 18, versículo de número 23. Diz assim: e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Ele começa a dialogar com Deus. O que é um intercessor? É aquele que tem acesso ao trono da graça. Quem tem acesso ao trono da graça, intercede por seu filho, pela sua filha, intercede pelos seus negócios, intercede pela nação, intercede pela igreja. Acesso ao trono da graça. O que a igreja precisa? Acesso ao trono da graça. É isso que a igreja no Brasil precisa hoje. E a igreja no Brasil, ela tem se perdido. Ela perdeu esse acesso ao trono da graça. Nós temos que buscar novamente esse acesso. Então Abraão era o homem que ele tinha acesso ao trono da graça. Olha, o senhor vai fazer isso? O que Deus chama em Isaías? Vamos raciocinar. Pense comigo. É isso que Deus nos chama. Pensa comigo. Você está feliz em um país que está indo para a miséria? Você está feliz em uma igreja que perdeu o rumo? Você está feliz em uma família que você vê que as influências do mal vão entrando? Raciocina comigo. Deus chama o povo para pensar juntamente com ele. E Isaías vai dizendo, olha, pare de solenidade. Pare de fazer romarias. Pare de trazer ofertas desse jeito. Eu não aceito. Engana-se o homem que pensa que Deus quer o dinheiro dele. Eu não vou ser mais dizimista, eu não vou ser mais ofertante. Problema seu. Problema seu. O sábio é dizimista, o sábio é ofertante. O sábio investe no reino de Deus. Precisa investir no reino de Deus. Deus não precisa do teu dinheiro. Mas Ele precisa que você venha fazer parte do reino. Queira fazer parte. Quando você faz parte de algo, você está junto. Você chora junto. Você ora junto. Você constrói junto. Você intercede junto. É fazer parte de algo. É ser parte de alguma coisa. Eu não estou nem aí. Não tem problema. Então, esse era o problema do povo de Israel. Eles estavam vendo a miséria entrar. E Deus vai dando a eles direcionamento. Olha, não é solenidade, não é festas. Eu já estou cansado das vossas festas. Eu estou cansado das vossas festas. Eu estou cansado dos seus sacrifícios. Eu não suporto mais o cheiro do sangue queimado.
holocausto, queima-se tudo do animal. E Deus diz: olha, não aguento mais o cheiro. Não aguento mais. Mas, se você quiser mudar, tem que limpar as mãos, tem que lavar as mãos. Então Abraão, ele começa agora a interceder por seu sobrinho Ló. Era um homem que poderia agora estar pagando as consequências da sua decisão. Mas Abraão intercede por ele. Outro homem que intercedeu por alguém que lhe ofendeu. Quem? Moisés. Moisés, ele vai orar agora por Miriam. Miriam e Arão. Eles questionam a autoridade de Moisés. Miriam diz: será que Deus só fala com Moisés? Não há mais profetas aqui? Quantas vezes nós caímos nessa falácia? Quantas vezes? Quantas vezes ouvimos aqueles que dizem assim: olha, igreja, você faz na tua casa. No tempo de pandemia, eu fui um dos pastores que não fiz transmissão de Santa Ceia. Não falei para ninguém: pega um cálice aí na tua casa, um pão aí na tua casa e faça isso. É uma falácia e é uma mentira. O corpo de Cristo tem que ser partido entre os irmãos. Comunhão, participação. Mas nós vamos nas falácias e nas mentiras. Então, Miriam e Arão, eles dizem: olha, será que Deus só fala com Moisés? Deus escolheu Moisés e falava com Moisés. E esses dois agora, eles começam a querer questionar a autoridade de Moisés. E consequente, abra a tua Bíblia, Números capítulo 12. Diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Os mansos herdarão a terra. E logo o Senhor disse a Moisés: Arão e Miriam, vós três, saia da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram, e disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Ó Deus, eu peço que o Senhor a cure. A intercessão, ela não depende daquilo que a pessoa fez contra você. Você tem uma ligação com Deus. Você tem que orar, porque Deus espera a tua oração. Se nós formos orar só por quem nos agrada, nós não estamos na palavra de Deus. Miriam e Arão, eles se levantaram contra
Moisés. Se levantaram contra. Então, ore, busque em Deus. Não entre em contendas. Não entre em palavras contrárias. Não vai por esse caminho de perdição. Não vá por esse caminho que o inimigo quer que nós venhamos entrar em contendas, em guerras e tantas coisas que estão entrando em nosso país. Pare. Comece a orar. Comece a profetizar. Comece a pedir misericórdia para Deus. Pare de entrar em contendas. Pare de entrar em lutas. Pare de ir por caminhos de destruição. Pare de lançar palavras contrárias. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo de número 29. Versículo 7. Diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Olha a palavra que o Senhor dá a Jeremias: ore pela cidade que eu vos levei em cativeiro. O que estava acontecendo? Estavam cativos. E o que Deus diz? Ore pela cidade, que vocês estão cativos. Porque na paz dessa cidade, vocês terão paz. Ore pelo Brasil, porque na paz do Brasil, você terá paz. Não lance palavras contrárias. Não tome partidos. Nós não somos chamados a politicagem. Política e politicagem tem uma grande diferença. Nós não somos chamados a politicagem. Não entre em contendas. Não entre em palavras de maldição. Ore. Se tiver paz no Brasil, você terá paz. O sucesso que esperamos é fruto de oração. O sucesso que eu espero é fruto de oração. Você quer uma família abençoada? É fruto de oração. Você quer filhos abençoados? É fruto de oração. Palavras proféticas. Jacó profetiza sobre os seus filhos, pensando no dia futuro. Não por hoje, mas já determinando o amanhã. Quando é que nós começamos a ministrar sobre os nossos filhos? Quando nascem, quando estão no ventre da mãe. Nós começamos a ministrar sobre eles. Para colocar a nação de pé, devemos nos colocar de joelhos. Você quer uma nação de pé? Se coloque de joelhos. Comece a orar por ela. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Não espere pelos outros. Comece você. Comece você a orar. Tire uma parte da sua oração para abençoar os nossos governantes, para abençoar o presidente. Ah, mas eu não gosto dele. Deus colocou ele. Quando Deus quiser, Deus tira. E se Deus colocou algo que você não gosta, é porque quem precisa de correção é você. Quando você está passando por um momento que você não gosta, quem precisa de correção é você. Sou eu. Somos nós. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Se a nação está sofrendo uma opressão, é porque nós merecemos passar por essa opressão. E que o Senhor venha nos livrar desse mal. Contendas, iras, entraram em nosso coração, nós nos dividimos, brancos contra negro, negro contra amarelo, e vai dividindo, homem contra mulher, mulher contra homem, igreja contra igreja, ministério contra ministério, e sem nos aperceber, o inimigo entra. Traga a memória, quantas bênçãos foram alcançadas, quando você clamou aos céus. Quantas bênçãos foram alcançadas quando você pediu a Deus? Eu e minha esposa hoje saímos de manhã de casa. E logo pela manhã nós pedimos algo. Só eu e ela sabem o que nós pedimos de manhã. E alegria quando eu vi o resultado daquilo que eu pedi. Alegria. E eu disse aqui na minha oração: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouves. Obrigado.
obrigado. Fizemos um pacto, eu e ela, de um pedido. E logo pela manhã nós pedimos, e o Senhor respondeu. E se o Senhor respondeu, eu tenho que saber, Deus está ouvindo a minha oração. Eu tenho que ir nesse caminho. Esse é o caminho que eu devo seguir. O que nos direciona são as respostas de Deus. Quando Deus vai dizendo, vai nesse caminho, eu estou contigo. Vai nesse caminho, vai dando respostas. Quando você, humildemente, pediu a oração a um grupo de intercessão, começa a trazer a memória, quando você pediu a um grupo de intercessores, olha, orem por isso, eu peço que me ajudem em oração, e o Senhor respondeu. Então, a oração, ela tem que ser prioridade em nossa casa, em nossa família. A oração, ela deve ser buscada com respostas em Deus. Deus vai nos dando respostas. Abra a tua Bíblia, Ezequiel capítulo 22, versículo de número 30, diz assim: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Olha, por falta de um intercessor, procurei alguém que estivesse intercedendo. Procurei alguém que estivesse orando. Procurei alguém que estivesse na brecha. Eu não queria destruir. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, as brechas. E estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Resultado de não ter um justo em oração. O Brasil vai piorar se você não orar. Se nós não orarmos, o Brasil vai piorar. Se nós não colocarmos na brecha, não em contendas, não em iras, mas em clamor: Senhor, tenha misericórdia dessa terra. Senhor, começa pela minha casa. Senhor, a minha casa está recebendo influências do mal. Sabe onde começa a nação a ser destruída? Na nossa casa. Famílias fracas, igreja fraca. Igreja e famílias fracas, nação destruída. Esse é o caminho que vai indo. Começa na família, começa no indivíduo, vai para a família, vem para a igreja e vai para a nação. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse tapando as brechas. Como é que se fecha as brechas? Pedindo perdão, clamando. Como que Daniel pediu perdão por estar na Babilônia? Meus pais pecaram e não estão mais aqui, e eu não sou diferente dos meus pais, sou pecador também. Tenha misericórdia, nos perdoe. Saímos da tua presença, mas muitas vezes estamos caminhando para um caminho de destruição e começamos a procurar quem é o culpado. Quem é o culpado? O culpado é o governo. O culpado é fulano que votou nesse governo. Aí começamos a brigar com o nosso irmão, começamos a brigar com a esposa, com o esposo. Está vendo? Você votou nele. Reclama agora. Meus pais pecaram e eu pequei também. Por isso estamos nessa situação. Oração de Daniel. Então, intercessão é prioridade na vida da igreja, na vida da família, na vida da nação. Deve ser contínua e vibrante. O rei Davi era confiante na resposta da oração.
O rei Davi, ele chamava o povo e chama a cada um de nós até hoje para a oração. Salmos de número 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. Jerusalém está edificada como uma cidade compacta. A igreja, ela tem que estar edificada como uma cidade compacta. Jerusalém, igreja, tem que ser compacta. Ela tem que ser firme. Ela não pode se abalar. Ela não pode estar aqui ou estar lá. Ela tem que ser compacta. Ela não pode ir por muitas vozes. Ela tem que ir pela voz do Senhor. Ela não tem que ir atrás de homens. Ela tem que ir atrás da palavra de Deus. Ela não é baseada em sabedoria humana. Ela é baseada na sabedoria de Deus. A igreja é como Jerusalém. Ela tem que ser compacta. Nada abala. Onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graça ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo. Ali estão os tronos do juízo. Da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, paz esteja em ti. Por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O rei Davi era confiante na resposta. Orai pela paz de Jerusalém. A oração com amor traz prosperidade e paz. Quantos querem prosperar? Oração com amor. Ore pelos seus negócios com amor. O amor vem de Deus, nós não temos. Sabedoria vem de Deus, amor vem de Deus. Você só consegue o amor verdadeiro quando você está ligado a Deus. O homem não tem amor. O homem não tem amor. Quem tem amor é Deus. O verdadeiro amor. Mas Ele te dá. Como te dá sabedoria? Como te dá entendimento? Então só conseguimos amar aquilo que nós fazemos quando estamos na direção de Deus. Por causa de irmãos e amigos, haja paz. Oração, ela diz, olha, ama Israel. Mas por causa dos irmãos e amigos, ore por paz. Por causa da casa do Senhor, ore por paz. Orai pela paz de Jerusalém. Sabe por quê? O trono do juízo está lá. O trono do juízo. Quem é o trono do juízo? O nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o juízo que nós queremos para a nossa terra. Ah, juiz, entrou esse juiz agora. Não espere juiz. Juiz com sabedoria de homens. Sabedoria de homens. Tem partidos, tem desejos malignos. Não espere. A justiça vem de Deus. Você pode espernear, você pode gritar, você pode ir para Paulista. Eles vão rir de você. Mas uma coisa, eles não riem. E eles têm medo. Quando a igreja se reúne em oração. Quando veio a pandemia, a primeira coisa que eles proibiram, a igreja de se reunir. Aqui na nossa cidade, foi dado um decreto que não foi tirado ainda. Você quando entrar em um santuário, você não pode se dirigir ao sacerdote. Você não pode se confessar com o sacerdote. Foi dado para a pandemia, mas não foi derrubado até hoje. Qualquer momento, eles voltam. Você pode entrar em um santuário, se senta no lugar, faça a sua confissão sozinho, porque quem pode perdoar pecados, através do nosso Senhor Jesus Cristo, é o sacerdote. O povo do mundo é mais sábio do que os filhos da luz.
perderam o entendimento da palavra. Se deixaram levar, troque de vestes. Hoje você vê um pastor, você não identifica. Você pensa que é um vendedor de enciclopédia, ou é um advogado. Perdeu, largou mão das suas vestimentas. Ah, eu sou igual, subo tudo rasgado, subo de qualquer jeito. Nós estamos caminhando para a falta de sabedoria, por causa dos meus amigos. Então a palavra até hoje diz, olha, paz esteja em ti, haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Quando você entender o que é Jerusalém, você vai entender porque o mundo inteiro, todas as nações vão se levantar contra eles. Quando você entender o que é Israel, você vai entender porque tanto ódio contra Israel. E o ódio de Israel agora vem para a igreja, contra a igreja. A mesma perseguição contra Israel virá contra a igreja. Se prepare. Tome a decisão, se você quer ou não. Mas Jesus disse, o mundo vos odeia. O mundo detesta vocês. Sabe por quê? Quando você levanta a tua mão, o inferno cai. Quando você abre a tua boca em oração, toda a astúcia do inferno é desfeita. Quando a igreja entra em oração, toda a astúcia do inferno cai por terra. O intercessor. Por isso Paulo ensina a Timóteo, olha, não é com ira, não é com contenda, é com mãos levantadas, com mãos santas levantadas. Toda manhã peça purificação ao Senhor. Senhor, eu vou orar pela minha família. Primeiro me purifica, me santifica. Senhor, eu vou orar pelos meus negócios. Eu preciso que o Senhor me santifique, que o Senhor receba a minha oração. Não vá com ira, não vá com contenda, mas vá com determinação e com justiça de Deus. Abra a tua Bíblia em Jó, capítulo de número 42. Jó foi o homem que Deus permitiu que o inimigo entrasse contra a vida dele. Você faz o que quiser contra Jó. Pode tirar tudo dele, só não toca na vida dele. Pode tirar tudo. E o inimigo, ele foi astuto. E logo começa a destruir tudo que Jó tinha conquistado. Tudo. E Jó agora, ele começa a se perguntar, por que isso está acontecendo? E a palavra diz que eram tantas as suas chagas, que ele aliviava a sua dor com cacos de telha, raspando as suas feridas. Se assentava. E quando ele pensava que um amigo viria dar uma palavra, o amigo vinha e diz, você está em pecado, você é um pecador, se arrependa, você deve ter praticado algo muito ruim. Mas Jó em seu coração sabia que ele amava a Deus, que ele buscava em Deus. Ele não entendia o que estava acontecendo. E naquele processo Deus vai ensinando a ele tudo. Eu gosto muito do capítulo 38 em diante. Parece que Jó sentou e começa a conversar com Deus. Por que isso? Por que aquilo? E Deus vai respondendo. E Deus vai direcionando Jó. Chega no capítulo 42. A vida de Jó se transforma. E a pergunta é, como se transformou a vida de Jó? Como mudou a história de Jó? Capítulo 42, versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Como é que muda a situação de Jó? Na oração. Como é que muda a situação da tua casa, da tua filha, do teu filho, dos teus negócios? Na oração. Não ore separado da tua esposa, ore junto. O que dois ligar na terra, será ligado nos céus. Sem ira, sem contenda.
Nunca ore com ódio do teu filho. O diabo quer isso. Que você desenvolva um ódio. Eu dei tudo para ele. Olha, eu fiz tudo para ele. O diabo quer isso. Decepção. O diabo quer que você se decepcione. Senhor, eu oro pelo meu filho. Senhor, ele está num caminho terrível. Mas eu profetizo que a vida dele vai voltar ao equilíbrio. Que o Senhor vai tirar as escamas dos seus olhos. E ele vai enxergar o caminho da retidão. Senhor, todos os espíritos que estão trabalhando na sua mente, eu determino agora que parem de ministrar a mente dele. É oração profética. É oração. Senhor, o Senhor me deu esse negócio. Quantas vezes nós começamos um negócio e começou do nada, começou pequeno, e Deus vai prosperando. E quando se avoluma o negócio, nós não sabemos mais lidar. Nós começamos a nos perder na vaidade, no eu, encher o nosso ego. E começamos uma decadência. Para conquistar um negócio, às vezes demora 30 anos. Para perder, 2 anos. 2 anos. Ou às vezes mais rápido. Por quê? Porque esquecemos que o Deus que nos tirou do pó, que nos fez assentar com os príncipes, Ele continua sendo o nosso Deus. Então a oração, como Jó, ele recupera. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou o dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto deles o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Assim abençoou Deus o estado de Jó, mais do que o primeiro. A grande pergunta é: onde estavam os amigos e os parentes? Não pergunte onde estão os parentes e os amigos. Pergunte onde está Deus. Porque quem vai mudar a tua vida não é amigos e parentes, é Deus. Deus, onde o Senhor está? Me ensine a mudar essa situação. E começa a orar, começa a profetizar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Orou pelos seus amigos. Não use a tua boca para amaldiçoar. Use a tua boca para profetizar. Use a tua boca para abençoar. Não entre em contendas. Sem ira e sem contendas. Levante as tuas mãos santas e ore e profetize. Senhor meu Pai, estamos nessa manhã, Pai, buscando, Senhor, a purificação dos nossos pensamentos, a purificação do nosso coração. Senhor, quantas vezes o inimigo, ele quer nos posicionar dentro de um rodamuinho de contendas, sem nos apercebermos, Pai. Nós entramos nesse rodamuinho e não queremos sair por nada. Achamos que estamos vencendo. Falamos palavras de baixo calão. Falamos palavras que não deveríamos falar. Senhor, me ensine a orar. Me ensine a interceder. Me ensine, Senhor, a profetizar. Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?